Quando a gente diz, irmãos, e o texto diz isso, que nós somos libertados do pecado, querido, a gente não pode pensar ou interpretar de forma diferente. A Bíblia diz isso, na verdade. Agora, você precisa entender o que significa ser libertado do pecado, entendeu? Ou estar morto para o pecado, porque morto para o pecado e libertado do pecado é basicamente a mesma coisa, tá? Isso significa que nós não estamos mais debaixo do governo do pecado, que nós não estamos mais nos domínios do pecado, que nós não somos mais debaixo da tirania. Eu sempre ilustrei isso aqui, nesse capítulo 6, voltando para um texto de Paulo lá em Colossenses, quando ele fala de que o Senhor nos tirou do império das trevas, né, nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, né, do Filho do seu amor. Então nós estávamos no império das trevas e nós somos arrancados desse império e transportados para outro. Isso é ser liberto do pecado. Isso significa, querido, que o pecado ele não tem poder sobre nós, que nós não somos mais escravos. Uma coisa é uma pessoa que não tem Cristo, é um homem que está vivendo por conta própria, entendeu? Sem Cristo no coração. Essa pessoa, a Bíblia é muito clara, ela é escrava do pecado. Ela é dominada pelo pecado. Ela não consegue resistir ao pecado. Na verdade, ela não quer resistir ao pecado. Ela gosta, ela tem prazer no pecado. É diferente, querido. É diferente quando nós pensamos no cristão, tá? É diferente. O cristão peca? Não tenha dúvida com relação a isso, irmãos. O próprio João disse lá na primeira carta, né, no capítulo 1, se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso e faz Deus mentiroso, tá? Então, é só para você entender, querido. Nós somos libertados do pecado, mas isso não significa perfeição, onde o cristão não peque mais. Não é isso, tá bom? Bom, nós mortos para o pecado e libertados do pecado significa, nas palavras de Lloyd Jones, que nós estamos, veja isso aqui, irmãos, isso é muito interessante, que nós estamos eternamente livres. Eternamente livres. Agora escute. Ele diz assim, olha, eu estou tão salvo esta noite como estarei na glória. Porém, não sou tão perfeito hoje como serei na glória. Em meu corpo ainda, este meu corpo ainda é o corpo da minha humilhação. É o meu corpo pecaminoso, não é ainda o corpo glorificado. Isso ainda vai acontecer. Mas o fato não é porque eu ainda não sou perfeito, não é porque eu ainda peque que eu não esteja completamente livre, que eu não seja eternamente livre. Repetindo, querido, essa ideia é muito interessante, irmãos. Eu estou tão salvo hoje quanto estarei na eternidade, quanto estarei na glória, entendeu? Isso não muda, irmãos, não muda. Aí, se alguém tem dúvida com relação a isso, pode voltar aí alguns versículos, porque eu falei muito sobre isso, sobre o corpo do pecado, né? O pecado que habita o nosso corpo, os membros do nosso corpo. Nós abordamos isso exaustivamente em estudos anteriores, tá bom? O fato se nós estamos em Cristo, nós estamos salvos e não há como perder essa salvação, não há como melhorar essa salvação. A obra do Senhor em nós já foi feita no sentido de nos tirar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Mortos para o pecado, né? Ou libertados do pecado, significa que nós somos feitos servos de Deus, ou melhor, nós somos feitos escravos de Deus. Eu quero tratar com vocês hoje bastante a respeito disso, porque é um conceito bem... Não é que ele seja estranho, mas ele vai soar estranho nos ouvidos de alguns de vocês, né? E se isso fosse uma pregação que tivesse um grande alcance, talvez isso escandalizasse algumas pessoas. Porque o texto diz isso, irmãos. Mas agora, libertados do pecado e feitos, servos aqui é escravos, a palavra doulos no grego, e feitos escravos de Deus. Nós éramos escravos do pecado, fomos libertados da escravidão do pecado e fomos feitos escravos de Deus. Eu tenho certeza que isso choca um pouco algumas pessoas porque a linguagem é forte. Mas a ideia aqui era a seguinte, queridos.
Antes de conhecer Cristo, quando eu vivia nesse mundo por conta própria, né, o velho homem que estava ligado em Adão, eu era escravo do pecado, eu era escravo do diabo, eu era escravo do mundo, eu era escravo das minhas próprias paixões, tá bom? Isso está escrito em Efésios capítulo 2, do 1 até o 3, mais ou menos, o apóstolo Paulo descrevendo como nós vivíamos antes de ter sido salvo, ele diz exatamente isso. Vamos ler o texto, só para a gente não ficar apenas falando. É bem interessante, irmãos, a maneira como Paulo descreve a vida antes de nós conhecermos a Cristo. Vou mudar a linguagem para ver se facilita um pouco o entendimento. Só um instantinho. Só mudar a linguagem mesmo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, nós éramos escravos do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, está falando do diabo, nós éramos escravos do diabo, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, ele está dizendo aqui que nós éramos escravos da nossa carne, das nossas paixões, do diabo e do mundo, e escravo do pecado. Essa é a condição do ser humano sem Cristo, irmãos. Eu sei que pregar isso hoje, né, é um pouco chocante para algumas pessoas, mas a verdade é essa. A não ser que você não creia nas Escrituras, porque a interpretação correta é essa, entendeu? Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, quando nós vivíamos segundo o curso do mundo, quando nós vivíamos segundo o princípio da potestade do ar e fazendo segundo as inclinações da nossa carne. É o que Paulo diz, querido. Então, antes nós éramos escravos do pecado, do diabo, do mundo, com as suas paixões e da carne. Fomos libertos. Agora nós somos escravos de Deus. Tá bom? Deixa eu te mostrar isso, irmão. Deixa eu ver essa é uma doutrina tão importante e eu queria provar ela na Escritura. Aí, se você puder abrir comigo em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20, eu quero te mostrar que nós somos escravos de Deus, tá bom? E que a Bíblia diz isso em vários lugares. Olha só. 1 Coríntios 6, 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Observem isso. Será que vocês não sabem que não pertencem a vocês mesmos? Por quê? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Vocês não pertencem a vocês. Por quê? Porque foram comprados. Deus os comprou, querido. Tá? Agora, veja, Atos 20 e 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Ele comprou a igreja. Nós somos comprados, irmãos. Nosso preço foi um preço, não foi preço de ouro, não foi prata, não foi dinheiro. O nosso preço foi o preço do sangue de Jesus. Nós pertencemos a Deus. Mas vamos mais ainda aqui, olha. Apocalipse 5, 9. Eles cantavam-lhe um cântico novo com estas palavras: o Senhor é digno de receber o livro e quebrar os seus selos e abri-lo, porque foi morto e com o seu sangue comprou para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Nós fomos comprados. Nós temos um dono. Nós pertencemos a Deus. Ah, pastor, mas olha, eu sei, querido, que a linguagem bíblica ela pode soar um pouco pejorativa, depreciativa, entendeu? Mas na verdade, irmãos, na verdade, eu quero que você entenda, querido, que não existe nada mais libertador, mais tremendo do que ser escravo de Deus, entendeu? E se você quiser compreender melhor a dimensão disso, a grandeza disso, querido, é só você olhar para quem você era antes de ter sido alcançado por Cristo, antes de ter sido comprado por Cristo, de quem você era escravo.
E a Bíblia diz que você era escravo do diabo, do pecado, do mundo e da carne. Entende? Nós somos libertos desses senhores para... Irmãos, isso aqui é uma linguagem muito apropriada para Paulo, para a época em que ele escreveu, em que ele viveu, entendeu? Onde os escravos eram vendidos em praça pública, em feira. Então, eu tenho um escravo e eu quero vendê-lo. Eu levo ele à feira e lá eu negocio. Aquele escravo é comprado por alguém. Então, eu deixo de ser o senhor daquele escravo, mas aquele que o comprou agora é o seu senhor. Ele continua escravo, ele só não é mais meu escravo, mas continua escravo de um outro dono. Nós éramos escravos. Só que nós estávamos debaixo de uma escravidão maligna, uma escravidão que nos levaria para a morte eterna, uma escravidão que nos causa sofrimento. Aí nós somos comprados e colocados debaixo de uma outra escravidão. Só que agora nós somos escravos de Deus. Nós temos agora um bom patrão, um bom senhor, um bom dono, entende? Eu quero que vocês entendam isso. E eu quero chamar a tua atenção para algo bem interessante, irmãos. Eu quero destacar uma coisa aqui, que é a analogia, né, que Paulo faz a respeito da escravidão. Ele não diz isso de cara. Veja, nós estamos lendo o versículo 22, né? Ele não disse isso, ele não usou, eu não sei se inspirado pelo Espírito Santo, achou por bem ir usando metáforas diferentes até chegar no ponto realmente, porque ele não vai direto ao ponto, ele vai gradualmente expondo essa doutrina de que nós somos escravos de Deus. Deixa eu te mostrar isso. Primeiro, Paulo diz que nós somos escravos da obediência. Olha o versículo Romanos 6, deixa a tua Bíblia aberta aí, por favor, querido. Romanos 6, 16. 16. Olha o que ele diz. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado, que leva à morte, ou escravos da obediência, que leva à justiça. O crente, ele é escravo da obediência. Então, a primeira abordagem de Paulo é: o cristão é escravo da obediência. Primeiro degrauzinho, aí ele vai subindo, ele vai afunilando essa doutrina. Depois ele diz que nós somos escravos da forma de doutrina. Versículo 17, irmãos. Olha aí, olha. Mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, agora obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Vocês eram escravos do pecado, mas agora vocês são escravos da forma de doutrina, aquela que vocês foram entregues. Agora vocês são chamados a viver essa forma de doutrina, a viver a doutrina, a obedecer essa forma de doutrina. Ser escravo da doutrina, querido. Mais adiante, irmãos, ele faz a analogia aqui, dizendo que nós somos escravos da justiça. Olha só que coisa interessante. Ainda no capítulo 6, versículos 18 e 19. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos da justiça. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Eu creio que ele vem preparando o ambiente para dizer o que ele vai dizer, irmãos. Repetindo, querido. Escravos da obediência, escravo da forma de doutrina, escravo da justiça. E aí, querido, aqui ele chega no ponto onde ele quer realmente tornar isso compreensível, claro na nossa mente, entendeu? Obediência, forma de doutrina, justiça e agora escravos de Deus. Versículo 22. Mas agora libertados do pecado e feitos escravos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, querido, veja que coisa interessante, irmãos. Nós somos escravos de Deus. Essa é uma doutrina muito forte, irmãos. Muito. Lord John diz o seguinte, olha, essa é a verdade real e concreta acerca do cristão.
Ele é escravo de Deus. Esse é o segredo da santidade. Compreender essa verdade constitui o segredo da santidade e da santificação. O que necessitamos não é de uma experiência, e sim de entender qual é a verdade a nosso respeito. Entender quem somos e o que somos. Essa é a chave da santidade e da santificação. Em outras palavras, o ensino aqui, querido, é que não temos direito algum de viver para nós mesmos. Não temos nenhum direito de agradar a nós mesmos, né? Lord John diz, eu vou além ainda, não temos nenhum direito de pecar. Pecar é fazer algo que o nosso Senhor, o nosso dono, desaprova. É algo que ele odeia. Para o cristão, pecar é como se um membro do exército confraternizasse com o inimigo. O pecado é isso, e não temos o direito de fazê-lo. Coisa interessante, irmãos. Aqui, querido, há uma ideia reinante em relação a isso, irmãos. Essa coisa, eu falei muito isso domingo passado, né? Essa coisa da gente querer viver para si mesmo, entendeu? Querer satisfazer as suas vontades, satisfazer os seus desejos, agradar a si mesmo, viver, querido, independente de Deus. Irmãos, isso não é coisa de crente, querido. Na verdade, isso não é coisa de crente mesmo, entendeu? Quem vive dessa forma, irmão, ainda não passou por um processo de transformação de fato, verdadeiro, entendeu? Essa coisa de dizer assim, a vida é minha, quem manda nela sou eu. Ei, quem diz isso, querido, está longe, muito longe da verdade bíblica, irmãos, exposta aqui em Paulo e todo o Novo Testamento, entendeu? Nós somos comprados por Cristo, irmãos. Nós somos comprados por Deus. Ele é o nosso dono. Ele pagou o preço da nossa salvação. Então nós não temos o direito sobre a nossa própria vida, irmãos. Verdade é essa. Nós não temos o direito. Olha como a Bíblia retrata isso, irmãos. Veja como a Bíblia retrata isso em alguns textos. Olha só, Mateus 22, do 36 até o 39, está escrito assim, olha. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Veja aqui, irmãos, viva totalmente, 100% para Deus. A sua missão, na verdade, há um catecismo chamado Catecismo de Westminster. Qual é a principal obrigação do homem? Qual é o principal chamado do homem? Qual é o principal dever do homem? É agradar a Deus, é viver para Deus. Entende? Queridos, olha só, o mandamento é esse, ame o Senhor. Irmãos, não há espaço de todo o seu coração. Então eu não posso amar, por isso que Cristo diz, se alguém amar o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, ou seu filho, ou quem quer que seja mais do que me ama, isso são palavras de Jesus, você não é digno de andar comigo. Você não é digno de pertencer ao reino. Por quê? Porque em primeiro lugar no teu coração tem que ser Deus. É amar a Deus de todo o teu coração. Não há espaço para amores concorrentes, irmãos. É amar a Deus com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, entende? Não há espaço para outra coisa aqui, querido. Agora veja, João 6:38. Essa mesma verdade vai ser repetida. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus está dizendo, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou, eu vim fazer a vontade de Deus. Então Jesus não estava no mundo para satisfazer vontade pessoal. Ele não estava no mundo buscando realizar o seu sonho, a sua vontade. Ele estava ali com uma missão. E a missão de Jesus era exatamente essa, querido. Fazer a vontade de Deus. Na verdade, eu diria que essa é a missão de todo crente, sabe? Todo crente. Agora, dito de uma outra forma, quase que poética, Filipenses capítulo 2, do versículo 6 até o 8. A atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos foi mostrada por Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não exigiu
nem se apegou a seus direitos como Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante a homens, e se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Paulo diz, a nossa atitude deveria ser a mesma. Jesus não veio para viver para si mesmo. Ele não veio para implantar uma sua vontade. Ele não veio, ele começa dizendo, ele abriu mão dos seus direitos. Ele se esvaziou, ele se humilhou, ele foi até a cruz em obediência ao Pai, em amor ao Pai, para fazer a vontade do Pai, querido. Isso tudo nos leva a acreditar, irmãos, que a ideia, e aí eu digo isso aqui e eu me sinto culpado às vezes, que a ideia da gente querer viver para si mesmo, entende? Ela é totalmente contrária às Escrituras. É estranho, irmãos, essa questão da gente... E mais estranho ainda é ver, querido, que essa é uma realidade tão comum dentro da igreja, sabe? Tão comum. Na verdade, querido, os púlpitos estão ensinando os crentes a serem egoístas, irmãos. Veja, será que você consegue perceber, querido, o quanto que a abordagem da maioria dos púlpitos brasileiros está equivocada? Por que eu digo isso, irmãos? Veja, para mim não é um exagero, querido, dizer que a maioria das pregações no Brasil visam satisfazer as necessidades das pessoas. Os pregadores estão dizendo aquilo que as pessoas querem ouvir. Os pregadores estão preocupados em pregar uma mensagem em que satisfaça os seus ouvintes, tornando esses ouvintes cada vez mais egoístas, cada vez mais egocêntricos, pensando que o mundo gira em torno dele. Queridos, as próprias canções cantadas hoje nos louvores da igreja, entende? Dá essa ideia. Eu tenho dito isso, né? O Deus de muita música cantada, o Deus de muitas pregações hoje no Brasil, é um Deus subserviente, é um Deus que está ali para fazer a vontade do homem, ele não está ali para ser adorado, ele não está ali para ser cultuado, ele está ali para servir ao homem, irmãos. E isso tem sido uma coisa assim assustadora no meio da igreja no Brasil, querido. Esse tipo de pregação, irmãos, há uma preocupação exacerbada pelo bem-estar da membresia, sabe? Onde o homem ele tem literalmente tomado a primazia no culto, irmãos. E Deus tem como função primordial servir o homem, satisfazendo os seus desejos e caprichos. Como isso tem sido comum, irmãos. Como isso tem sido normal no nosso meio. Como pastores têm criado verdadeiras... Irmãos, veja, é tão contrário às Escrituras. Veja, o texto diz que nós somos escravos de Deus, que nós estamos aqui para servir a Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Nós somos desafiados a viver para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus. Mas no que nós temos visto na igreja, irmãos, é lógico que a gente não pode generalizar, dizer que é todas, né? Mas eu posso dizer que a maioria das igrejas hoje no Brasil, elas têm criado pessoas, membresia egoísta, têm alimentado esse tipo de egoísmo. Essas pessoas, veja, a mentalidade, irmãos, veja a mentalidade. Hoje eu vou à igreja buscar a minha bênção, entende? Ela vem aqui, quem é que vai dar a bênção para ela? É Deus que vai dar a bênção, entendeu? Então Deus está aqui para satisfazer a vontade daquela pessoa. Ela vem aqui, irmãos, isso é tão estranho, querido, isso soa tão esquisito, na verdade. Se você voltar nas Escrituras, lá para o Velho Testamento, querido, você vai perceber, irmãos, que os judeus não iam ao templo em busca de bênção, irmãos. Eles iam ao templo para cultuar a Deus. Sempre que um judeu ia ao templo, ele tinha que levar alguma oferta com ele, porque ele entendia que não podia chegar diante de Deus sem nada para oferecer ao Senhor. Hoje as pessoas... É interessante como isso mudou, né?
As pessoas não vêm aqui para oferecer. Se elas vêm para oferecer aqui, não é oferta, é uma barganha. Eles trazem o dinheiro para ofertar. Não estou falando da gente aqui, ó, nós não pregamos isso na igreja, né? Mas isso é uma realidade que é muito perceptível por aí. As pessoas vão, elas até ofertam, mas a oferta não é algo para agradar a Deus, é algo para barganhar com Deus. Senhor, o Senhor está vendo, estou te ofertando aqui R$ 100, estou te ofertando aqui R$ 1.000, mas eu quero pelo menos 30%, 30 vezes mais, né? Porque aí nós usamos lá a parábola do semeador, que a semente vai produzir 30, 60, 100 por um. Então a gente faz, querido, mas com a intenção de receber mais, entende? Não é um coração grato que quer agradar a Deus, não é um coração que reconhece a bondade de Deus, que reconhece o senhorio de Deus sobre nossas vidas e está ali para expressar isso através de uma oferta, através de um culto agradável ao Senhor. Irmãos, tem coisas que deixam a gente assim agoniado, sabe, estressado, porque tem sido essa uma realidade permanente, irmãos, permanente no nosso meio. Dizer que Deus é o meu dono, dizer que nós somos escravos de Deus e que nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, que é isso, pastor? Que pregação é essa? Eu não quero saber de ser escravo de Deus, né? Eu me pergunto muitas vezes, irmãos, se não seria essa abordagem moderna, muito sentimentalista da palavra de Deus, que tem feito com que muitos cristãos ajam de maneira tão egoísta, sabe? Eu me pergunto por que tem havido tanta escolha deliberada de textos bíblicos. Nós saímos catando aqueles textos que possam dizer aquilo que eu quero dizer às pessoas. E geralmente esses textos são textos para agradar as pessoas. Por que se escolhe, irmãos, apenas aquilo que é agradável para pregar? Por que nós não pregamos todo o conselho de Deus, querido? Com medo de pregar a verdade bíblica? Porque a verdade bíblica é, irmãos, nós não pertencemos a nós mesmos. Você não pertence a si mesmo. Você pertence ao Senhor. Paulo diz em Coríntios 6, você é templo do Espírito Santo. Ele habita em ti. Você foi comprado, querido, por preço. Agora Deus é o seu dono. Agora Ele é o seu Senhor. Qual é a dedução lógica que nós fazemos disso, irmãos? Qual é a aplicação prática disso, irmãos? Se Deus é o meu dono, se Deus é o meu Senhor, se eu sou escravo de Deus, então eu não deveria viver para mim mesmo. Eu não deveria olhar demais para as minhas fraquezas. Eu não deveria sentir pena de mim mesmo. Eu deveria ter os meus olhos sempre voltados para Cristo, irmãos, para o autor e consumador da nossa fé. Eu devia olhar para Cristo, para a cruz. Eu devia olhar para aquilo que Ele fez, irmãos. Aquilo que Ele fez por nós na cruz, entendeu? É esse tipo de verdade, irmãos, que nos leva a uma vida de santidade, porque esse é o assunto de Paulo aqui, tá? O nosso maior desafio como igreja é viver para Deus e viver uma vida santa. Não, eu estou com uma coceira insuportável no nariz. Eu quero que você entenda uma coisa, querido. Ser escravo de Deus é a melhor coisa que poderia acontecer a qualquer pessoa. Sabe por quê? Porque isso significa que nós pertencemos a Deus, irmãos. Usando uma linguagem bem bíblica, nós somos suas ovelhas e Ele é o nosso pastor. E porque Ele é o nosso pastor, irmãos, escute isso aqui, João 10, 27 até o 29, querido. As minhas ovelhas reconhecem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las das minhas mãos, porque meu Pai me deu todas elas e Ele é mais poderoso do que todos. Por isso, ninguém pode arrancar nenhuma delas da sua mão. O que está sendo ensinado aqui, irmãos? Porque Deus é o meu dono, porque Deus é o meu Senhor, a minha salvação está totalmente garantida. Não há nada que possa me separar de Deus, me afastar de Deus, irmãos. Absolutamente nada, entendeu? Se você não acha que isso é suficiente, Romanos 8, querido, 38, 39.
Paulo diz: eu estou convencido de que nada poderá nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados e potestades, nem o presente, nem o futuro, nem um lugar bem alto no céu ou nas profundezas do mar, nem qualquer outra coisa será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A pergunta é: por que nada pode nos separar do amor de Deus? Porque nós somos dele, querido. Porque nós pertencemos a Ele. Será que, irmãos, é uma consciência que nós deveríamos alimentar constantemente? É um pensamento, uma ideia que deveria... Eu pertenço ao Senhor. Ele me comprou. Isso fala, querido, aqui usando um termo bem mundano, fala de valor, irmãos, sabe? De valor. Deus me comprou e me comprou com o sangue do seu próprio Filho. Eu sou dele, na verdade, eu pertenço a ele. E porque eu pertenço a ele, ninguém pode me tirar da sua presença, ninguém pode me arrancar da sua presença, ninguém pode me separar dele, querido. Agora, porque eu sou dele, eu também preciso viver uma vida de santidade. Não vamos falar disso agora, querido. Nós já falamos da mudança profunda na vida do cristão, também falamos da natureza dessa mudança, agora nós vamos falar do resultado dessa mudança, tá bom? E a gente vai caminhar aqui para o encerramento já, porque a semana que vem, se Deus quiser, nós vamos para o último versículo, ver se a gente encerra ela em 2 semanas, tá bom? O primeiro resultado dessa mudança, dessa nova vida, é que ela produz frutos. Olha o texto mais uma vez, irmãos. Mas agora, libertados do pecado e feitos escravos de Deus, tendes o vosso fruto, vós tendes o vosso fruto para a santificação. O primeiro destaque aqui, querido, nesse texto, é o contraste que aparece aqui entre a velha e a nova vida. Enquanto a velha vida não produz nenhum fruto, a nova vida é frutífera. Olha o contraste, mano, entre versículo 21 e 22. E que fruto tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Está falando da velha vida. Não há fruto, né? Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, vós tendes o vosso fruto para a santificação. A velha vida não produz nada. Eu vou falar disso daqui a pouquinho, tá bom? A nova vida produz fruto. E esse fruto nós vamos falar disso também. Veja uma coisa interessante, irmãos. O Lloyd Jones, ele diz que nós devemos observar que o fruto é resultado da nossa condição transformada. Nós só produzimos fruto porque nós somos transformados, entendeu? Em outras palavras, você não poderá produzir esse fruto se não for liberto do pecado e feito escravo de Deus, pois é impossível produzir esse fruto sem ter nascido de novo, sem ter sido regenerado. Há uma coisa, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo diz lá em Mateus 7, eu preguei sobre isso no domingo, né? Ele diz, querido, que a árvore boa não pode produzir frutos maus e a árvore má não pode produzir frutos bons. Coisa interessante, né? Se eu estou em Cristo, meu fruto tem que ser bom. Se uma pessoa está em Adão, não nasceu de novo, ele não pode produzir fruto bom. Eu estou lembrando aqui da ministração de sábado. Eu não cheguei a falar isso, mas quando a Bíblia fala que Deus é bom, irmãos, bom, essa palavra pode ser compreendida de duas formas. Quando empregada em relação a Deus, lembra lá do rapaz que chega para Jesus e diz assim: bom mestre, né? O que eu faço para herdar a vida eterna? E ele diz: olha, não me chame de bom, porque bom só existe um, que é Deus. Quando bom é empregado em relação a Deus, ele está dizendo que a totalidade de Deus, da pessoa de Deus, é boa. Isso quer dizer que Deus é 100% bom. Quando aplicado ao homem, esse termo bom, ele perde um pouco o sentido. Só um exemplo para você. Um homem pode ser um bom pai, mas um péssimo empregador. Ele pode ser um bom pai, mas pode até ser um assassino, entendeu? Então, quando eu digo que Deus é bom, eu estou dizendo que tudo em Deus é bom. Que não há nada que contraria essa bondade que há em Deus. Quando eu digo que o homem é bom,
eu falo que um aspecto da vida dele é boa. Então, bom como Deus, realmente não há ninguém, entendeu? Não há ninguém. Aqui a ideia é mais ou menos essa. Uma árvore, não estou dizendo que isso pode se aplicar ao ser humano, mas uma árvore má não pode produzir frutos bons. Uma árvore boa, diz o Senhor, a ideia é, irmãos, vamos lá, uma fruta que tu não gosta de forma alguma. Murici? Opa, não diz isso não, cara. Gente, Murici é simplesmente uma delícia, moço. Olha, uma vitamina de Murici. Ah, meu Deus do céu. Não, mude. Alguém sugere outra fruta que eu não vou falar de Murici dessa forma. Uma fruta que tu não gosta de jeito nenhum. Hã? Tá, vamos concordar com a Cleudia, tá bom? Um pé de manga que produz mangas deliciosas não pode produzir carambola. Entende? Nós nascemos de Deus, irmãos. Nós pertencemos ao Senhor. Então, os frutos que nós devemos produzir deveriam ser frutos bons. Tem que ser frutos bons. Quando eu estou produzindo alguma coisa, acredito que não é um fruto desses que glorificam a Deus, é porque eu estou desalinhado com o Senhor. Eu estou vivendo uma vida que não deveria estar vivendo. Eu estou fazendo alguma coisa que eu não deveria estar fazendo. Entende, querido? Romanos 7,4 diz assim, olha, assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem ao outro, àquele que ressuscitou dos mortos, no caso, Cristo, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pelas paixões da carne, né, eu não vou fugir disso aqui, tá bom? A questão é, nós somos chamados a dar frutos, irmãos. Nós somos chamados a dar frutos. Pulando aqui, algumas coisas por causa do meu horário aqui. Vou pular até isso aqui mesmo. Volte para o texto mais uma vez. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. A pergunta é, qual é o fruto desses que foram feitos escravos de Deus? Qual é o fruto, querido? Alguns acreditam aqui que esse fruto seja a vida eterna, entendeu? Entretanto, se isso fosse verdade, nós estaríamos admitindo aqui que a vida eterna poderia ser alcançada através das obras. O fruto que Paulo está falando aqui é a santidade, é a santificação. Na verdade, esse é o assunto de Paulo aqui nessa carta, entende? O Filho de Deus produz frutos que nos levam à santidade, que nos levam à santificação. É essa a questão, irmãos. O que é santidade, irmãos? Resumindo bastante a ideia, santidade significa viver cada vez mais distante do pecado. Isso é santidade. Quanto mais eu me afasto do pecado, irmãos, mais santo eu sou. Isso deveria caracterizar, irmãos, a vida de um cristão. Santidade também significa, irmãos, consagração a Deus. Em outras palavras, viver uma vida separada para Deus. É a mesma coisa se afastar. Se afastar do pecado, querido, é viver separado para Deus. Essa é uma ideia, irmãos, que vem aí do Velho Testamento. Você percebe no Velho Testamento quando alguma coisa era consagrada ao Senhor. Por exemplo, os objetos que pertenciam ao templo ou ao tabernáculo eram consagrados ao Senhor. Aqueles objetos eles eram usados exclusivamente para o culto a Deus. Eles não poderiam ser usados para mais nada. Tanto é que quando o Senhor faz lá aquelas essências aromáticas que eram usadas no culto, era proibido alguém reproduzir a mesma essência para usar no dia a dia. Por quê? Porque aquela essência era consagrada ao Senhor. Os vasos usados, tudo que era usado no culto ao Senhor era consagrado, era separado para Deus. Não podia ser contaminada, querido, de forma alguma. Essa ideia de santidade, irmãos. A gente viveu uma vida consagrada ao Senhor, separada para Deus, é se afastar do pecado, querido, é evitar o pecado. O Filho de Deus, porque ele foi comprado pelo sangue de Cristo, porque ele é escravo do Senhor, ele deveria, volta lá no nosso texto, ele deveria oferecer os membros do seu corpo a Deus, para servir a Deus. Na verdade, Paulo vai dizer isso também lá em Romanos 12. Olha que coisa interessante, Romanos 12. Eu não anotei aqui porque não estava no meu
plano. Mas olha Romanos 12, irmãos. Veja o que Paulo diz. Olha, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja que coisa interessante. Isso é santidade, irmãos. Isso é vida consagrada ao Senhor. Apresente o seu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Então, viva uma vida santa, viva uma vida de retidão, viva uma vida agradável ao Senhor. Se afaste do pecado. Na verdade, Paulo diz, olha, se afaste da aparência do mal, fuja da aparência do mal, na verdade. Porque, querido, como filho de Deus, como alguém que foi comprado pelo sangue de Cristo, como alguém que pertence ao Senhor, nós deveríamos viver uma vida agradável a Deus. Vou te dar aqui um exemplo bíblico, irmãos, de santidade. O que é santidade, o que não é santidade? Só para você se situar. Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 até o 23. Olha só, irmãos. As obras da carne são manifestas. Aí ele cita imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. A ideia é: se afaste disso. Evite isso, fuja dessas coisas, separe-se para Deus, consagre-se para Deus. Você quer aí a ideia de santidade seria mais ou menos essa, irmão. É alguém cheio do Espírito Santo que vai viver para o Senhor. Aí ele diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso é uma vida regada, consagrada, ao serviço do Senhor, querido. Irmãos, isso é tremendo, querido. Porque, na verdade, esse é o nosso chamado. Esse é o nosso chamado. Eu não entendo, irmãos. Eu sei que nós erramos. Querido, eu quero que você entenda, em nenhum momento eu estou aqui dando a entender que nós devemos viver uma perfeição total, sem pecar. Ninguém consegue viver sem pecar, irmãos. Agora, uma coisa é você tropeçar uma vez ou outra. Outra coisa é você, querido, usando a linguagem bem nossa mesmo, maranhense, se esbaldar no pecado, entendeu? Ter prazer no pecado, gostar de uma vida pecaminosa. Ah, querido, isso não condiz jamais com o caráter de um santo, entendeu? Com o caráter de um filho de Deus. Até porque essa vida de santidade, irmãos, o fim dela é vida eterna. O que nos aguarda como filho de Deus é a vida eterna. Nós somos chamados para viver para Deus dessa forma, irmãos, por causa daquilo que nos aguarda. E o que nos aguarda realmente é a eternidade com o Senhor. Chamados para viver dessa forma, irmãos. Chamados para servir ao Senhor dessa forma. Eu confesso a vocês, querido, que eu tenho uma dificuldade com relação a isso. Porque parece, irmãos, que eu vejo as pessoas com relação à roupa, muitas vezes, com relação a uma linguagem própria, a uma linguagem obscena, entendeu? Eu vejo muitas vezes pessoas voltadas para a imoralidade. Eu ouço falar de gente escrava, de um cristão escravo de pecados. Eu estava ouvindo esses dias um programa do Nicodemos, uma pessoa que escreveu para o programa, né? Como é que eu faço para me libertar da prostituição, da imoralidade? Ele é escravo daquilo, de revistas, de sites pornográficos, entendeu? Não consegue viver sem aquilo. Aí é levado à masturbação e aquela coisa toda. Ô, querido, como é que pode, irmãos? Entende? Eu sei que a gente não é chamado para estar julgando as pessoas dessa forma, né? E se a pessoa realmente escreve pedindo ajuda, socorro, é porque há um desejo, ela não está satisfeita com aquela situação. Eu vou dizer a vocês, que até acredito que uma pessoa assim, ela seja realmente salva, mas está com dificuldade de viver a vida cristã, entendeu? Porque quando uma pessoa não, ela está fazendo isso, irmãos, e ela não se importa, ela não quer ajuda, ela não busca ajuda, e ela até gosta disso, na verdade. Aí, querido, uma coisa, irmãos, é ser escravo disso, né? E aí é que está a questão da escravidão, e aí é onde eu digo a vocês, o cristão, ele não pode ser escravo do pecado,
Porque o escravo do pecado, ele tem prazer no pecado, entendeu? Ele gosta do pecado. O filho de Deus, não. Ele tem uma recaída, pode ter algumas fraquezas, mas ele não tem prazer naquilo. Ele se entristece com isso. Irmãos, talvez seja essa uma boa definição de um cristão, sabe? Sim, há homens de Deus que vivem em níveis bem mais elevados, entendeu? Mas tem pessoas que lutam com muitas deficiências no seu caráter, com fraquezas na sua personalidade. E nós reconhecemos alguém, querido, que teme ao Senhor quando ele está lutando com o pecado e aquilo está causando sofrimento nele ou nela, entendeu? Ele quer se libertar, mas ele não tem achado a força necessária para isso. Então, o fato de você não estar conformado com aquilo, o fato de você estar lutando contra aquilo, o fato de você sofrer com aquela situação, isso reflete muito o caráter da pessoa, entende? Repito, querido, é fácil você olhar para uma pessoa e descobrir quando ela não é crente de verdade, mesmo que ela esteja na igreja. É só você olhar a vida dela. Se ela vive no pecado e ela gosta daquilo, então não tem como ser crente. O nosso chamado é para viver em santidade. O nosso chamado é para viver uma vida agradável ao Senhor. E quando a gente não consegue, irmãos, nós somos entristecidos por isso. Quando nós pecamos, nós somos entristecidos por causa do nosso pecado. A culpa nos acompanha, entendeu? Todo o capítulo 6, querido, Paulo vem dizendo, por causa daquilo que Cristo fez por vocês, por causa de nós estarmos em Cristo Jesus, ligados, conectados ao Senhor Jesus, nós somos chamados a manifestar isso através de uma vida de santidade. É por isso que ele diz, olha, não ofereçam os membros do seu corpo ao pecado. Não permita que vocês sejam levados. Pelo contrário, irmãos, veja, ofereça ou apresente o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, porque esse é o vosso culto racional. Racional. Então fica para nós aqui, querido, essa meditação. Nós somos escravos de Deus. Nós pertencemos ao Senhor. Ele nos comprou com preço de sangue. Por causa disso, nós não devemos viver para nossa própria satisfação. Nós não devemos viver para nós mesmos, entendeu? Buscando o tempo todo satisfazer nossos desejos, nossas vontades, nossas paixões. Nós devemos viver para o Senhor. A nossa vontade deve ser fazer a vontade de Deus. Ainda que a gente fale nisso, querido, mas essa deve ser a vontade do nosso coração. Agradar ao Senhor. Se coloque de pé, querido, por favor, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela oportunidade que nós temos de estudar a tua palavra, de aprender. O Senhor é o nosso dono, o Senhor é o nosso pastor. Nós somos ovelhas do teu rebanho, Senhor. Que o Senhor nos fortaleça e nos capacite a uma vida de santidade, Senhor. A nos afastar do pecado e a nos consagrar cada vez mais ao Senhor. Em o nome de Jesus, Pai. Que o nosso espírito, que a nossa alma, Senhor, que tudo em nós, que o nosso coração se alegre por viver para Ti, Senhor, por servi-lo. Que de fato possamos amá-lo de todo o nosso coração, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento, Senhor, em o nome de Jesus, Pai. Porque assim nós estaremos agradando a Ti, nós estaremos alegrando o Teu coração. Meu Deus, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e de poder aprender com a Tua palavra. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém e amém.